Gente, hoje eu tenho aqui nada menos, porque não é menos, é muito mais, Lucas Costa, meu filho, e eu trouxe porque ele é meu filho e também porque ele é meu filho. E com licença. Antes de qualquer coisa, agradeço o convite, é uma alegria, é um prazer a gente poder estar aqui, conversar. A gente ama conversar sobre tudo, né? Então, poder gravar um pouquinho das nossas conversas é uma alegria e, se Deus quiser, vai abençoar e inspirar, ajudar muita gente por esse mundão afora maravilhoso. Ser filho de pastor, com certeza tem seus benefícios, suas vantagens e também tem os seus desafios. Eu acho que, por um lado, essa pergunta me fazem sempre, mas como foi ser filho de pastor e tal? E é muita pressão. Uma das coisas que eu agradeço a Deus é que eu nunca senti muito essa pressão do Senhor. Eu sentia pressão das pessoas, eu sentia uma cobrança das pessoas, mas dentro de casa nunca foi aquela relação, nem o senhor nem a mamãe, aquela relação, tem que fazer assim porque é filho de pastor. Não, tem que fazer assim porque é o certo. Tem que fazer assim porque isso aqui é o bom. Então, graças a Deus, eu nunca precisei assumir essa identidade de filho de pastor. Eu assumi a identidade de filho do Costa Neto e da Nenê e dos princípios e valores que o Costa Neto e a Nenê queriam no filho deles. Então, eu acho que era leve para mim, sempre foi, ainda é, porque eu não sinto a cobrança da minha família de ser um personagem, de colocar uma máscara, de vestir uma roupa de filho de pastor, entendeu? Não, tem essa postura por causa da minha imagem, tem essa atitude, não, tem essa postura porque isso aqui é o melhor para você, isso aqui é o que a gente acredita. Então eu não sentia muito essa pressão, não sentia muito essa pressão, e eu acho que tem as coisas boas. Muitas coisas boas na minha vida aconteceram por ter pai e mãe que têm uma vida íntegra, pai e mãe que tem boas amizades, pai e mãe que por onde passa deixa um bom testemunho, e os filhos acabam colhendo isso. Muita gente tem carinho, cuidado, amor comigo porque tem amor, carinho e cuidado com os meus pais. Então, eu adoro os benefícios de ser filho de pastor. E porque a gente escuta histórias, lógico, eu tenho muito cuidado, eu gosto muito de quantificar que as pessoas, né? Assim, e aí eu coloco a minoria da minoria, e assim, rapaz, olha, filho de pastor desviado, filho de pastor que não está mais na igreja, filho de pastor que ficou, não é, arredio com relação à igreja. Então eu fiz essa pergunta porque com certeza tem muitos filhos de pastores, Legal. com certeza tem muitas filhas de pastores, irmãos de pastores, que hoje estão longe, às vezes, da igreja, mas aquilo que você falou, não é culpa, não é nem sempre culpa dos pais dos responsáveis. Às vezes é o meio mesmo. Sim. E a pessoa não consegue lidar. O que você diz disso? Ou às vezes né, pai? Eu acho que eu tive a alegria e eu tive o privilégio de ter pai e mãe com cabeça boa. Mas podem ter alguns pais que estão mais preocupados com a imagem, às vezes isso afeta a minha imagem, do que, poxa, eu estou preocupado com o meu filho. E eu sempre senti de vocês essa preocupação comigo, não com a imagem. Se eu estiver bem, a imagem de vocês, consequentemente, vai estar bem. Não assim, não, engula o choro por causa da minha imagem. Então, muitas vezes eu vejo, escuto, sei de algumas poucas histórias por causa dessa perspectiva. Não, mais uma vez, você tem que vestir uma capa, você tem que vestir uma máscara, você tem, por causa da imagem da família. Não, peraí. Cadê o interesse na pessoa? Primeiro a pessoa. Seu filho está bem, sua filha está bem, seu irmão está bem, as pessoas ao seu redor estão bem. Se as pessoas estiverem bem, se a gente fizer esse trabalho de cuidar bem das pessoas, a consequência vai ser a nossa imagem boa, a visibilidade legal. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado. Será que eu estou pensando em mim ou será que eu estou tendo amor para com o Muito outro? bom. E eu sei que isso é zelo, eu sei que existe aí dentro desse contexto. Existe o zelo, existe o carinho, existe o cuidado, mas muitas vezes o zelo pelo que os outros pensam não pode superar o amor pelo que a gente sente por dentro de casa.
Então eu acho que é importante sim, eu acho que eu cometi os meus erros e tinham situações que eu poderia ter lidado melhor, pensado, mas pô, o nome da minha família, a imagem dos meus pais, eu poderia ter feito melhor em algumas circunstâncias e situações, mas nunca foi sobre isso. Eu nunca aprendi a focar nisso. E eu vejo que nós podemos, nós como família, nós como, né, família sacerdotal, família pastoral, eu acho que a gente pode sempre ser muito melhor em cuidar uns dos outros do que em ficar o que os outros vão dizer, né? Cuidar entre a gente do que ficar pensando do que os outros vão dizer. Família sempre vai existir. A instituição pode vir e pode passar. A instituição, a igreja de Jesus vai continuar muito, mas a família, ela... É só aquilo e ponto, né? E quem eu posso contar com a minha família? É. No final, em determinadas situações, é só a família, né? Lucas, só seguindo para outro caminho, o pessoal pensa que é exagero e pensa que é brincadeira. Sabe aquelas frases de pastor? E aí só quem sabe que é o filho e a esposa, né? A gente diz assim, que a gente conversa de igreja no café da manhã, que a gente conversa de igreja no almoço, que a gente conversa de igreja no jantar, a gente tira férias, a gente fala de igreja, o pessoal pensa que é exagero. A gente briga é por causa de igreja. Pronto. E aí, a gente faz as pazes é por causa da de igreja. Entendeu? A confusão por causa de igreja. E fala sobre esse ambiente de igreja. Os desafios que você teve dentro de igreja, a alegria de você participar da igreja e hoje sonhar, vivendo tua missão de vida, que poderia ser numa empresa, pode ser em outro local, como isso não quer dizer que a gente está no único local para a gente viver a missão de vida, mas assim, hoje você vive a tua missão de vida dentro da igreja. Fala sobre igreja. Legal, muito bom. Não tem como falar de igreja sem falar de pessoas. Eu vejo que às vezes a gente é ferido ou a gente fica meio chateado ou a gente fica meio sem saco para a igreja quando a gente só foca na instituição. A nossa paixão não é a instituição ser servideira. Isso. Nós amamos, obviamente, existe um valor emocional gigantesco para a gente. Mas no final das contas são as pessoas. A gente brinca, né? A gente briga por causa da igreja, mas não é por causa da placa ser servideira. A gente briga, a gente brinca, a gente se alegra, é por causa das pessoas. A história das pessoas, as pessoas que a gente pode conviver, decisões que nós podemos tomar que vão afetar pessoas. Então eu vejo que a nossa paixão por igreja e o privilégio que eu tenho de estar numa família, num ambiente que valoriza a igreja, na verdade é estar num ambiente que valoriza pessoas. É estar numa família que valoriza pessoas. A gente ama gente. Eu aprendi esse amor por gente com vocês desde cedo. Né? Desde cedo, lembro lá na nossa casa, na Ilde Moraes, e era sempre recebendo pessoas em casa, recebendo casais em casa. Às vezes eu tinha que dormir no escritório porque ficava gente que via lá para casa e era gente que estava com batalha com droga, gente com batalha no casamento e dormia no meu quarto e eu ia dormir no escritório, ou eu ia dormir no quarto da minha irmã. E eu sempre cresci nesse ambiente onde pessoas foram valorizadas. Então, isso, quer queira, quer não, fica na gente, né? Isso pega na gente. Certo momento, através da maturidade, através da experiência com Deus, a gente vai também... Eu fui desenvolvendo o meu próprio relacionamento com Deus e acaba que... isso é o normal para mim. É normal para mim, é comum para mim, é óbvio para mim me importar com gente, me importar ver a igreja como esse canal de alcançar pessoas, de cuidar de pessoas, de ver história de pessoas resgatadas e transformadas. Então é muito gostoso estar nesse ambiente de dizer assim, eu posso também fazer a diferença. Hoje, igreja para mim é esse senso de... Eu já vi tanta gente sendo impactada, tocada, transformada através da igreja, por Jesus... E hoje é a oportunidade de dizer assim, eu também quero fazer parte disso. Eu também quero ser usado por Deus através da igreja para tocar, transformar pessoas. Então, estar com gente é um desafio. Estar com gente é sempre uma novidade. Nem sempre essa novidade é boa. Isso. Mas é sempre uma novidade, é sempre um desafio. Mas também é um privilégio, também é alegria, né? Quando eu paro para pensar, os melhores momentos da minha vida foi com gente. Mas também os piores, muitas vezes foi através de gente também.
Então é essa coisa que às vezes fere, mas também que cura. E viver a igreja como missão de vida e também como meio de vida é um privilégio enorme. Eu me sinto extremamente privilegiado. O sentimento é o privilégio de fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. É um privilégio. E quando a gente fala sobre igreja, nós estamos falando de igrejas saudáveis. Para você, qual é a definição? Eu vi que você bebeu água. Qual foi a água que você bebeu? A água Serra Grande. A única que mata a sede de verdade. Com certeza. A única água que mata a sede de verdade. Sandra e Andressa, família maravilhosa. Patrocina nós, Serra Grande. O pessoal tá pensando assim, rapaz, esse cara deve ganhar. Ei, ganhamos nada. Estamos ganhando um copo d'água. Mas mesmo assim a gente diz, bebemos Serra Grande. Bebemos Serra Grande. Falando de igreja saudável. Fala aí um pouquinho de igreja saudável. Muito bom. Igrejas saudáveis, eu acho que na nossa experiência, na nossa perspectiva, é isso. São igrejas que valorizam menos a placa e mais as pessoas, menos os prédios e mais as famílias. Eu vejo que qualquer igreja, se ela deseja ser saudável, ela precisa ter esse coração de Jesus. Jesus nunca valorizou instituições, Jesus nunca valorizou prédios, Jesus nunca valorizou rituais, ele valorizava pessoas. Na verdade, ele chocava pessoas ao muitas vezes burlar, entre várias aspas, os rituais e as coisas que eram comuns para poder servir pessoas. E eu vejo que a igreja saudável, a primeira coisa é isso, é assim, eu amo a placa ou eu amo as pessoas? Mais uma vez, placa tem sua importância, instituição tem sua importância, prédio organização tem sua importância, as organizações têm sua importância, mas tudo isso só faz sentido por causa de gente. Então a primeira coisa de igrejas saudáveis e os nossos corações como pastores é pensar, eu estou pensando na placa, eu estou pensando na instituição, eu estou pensando no prédio, eu estou pensando, entendeu? Na minha organização, ou eu estou pensando em gente, e aí eu vou usar a placa para servir gente, eu vou usar o prédio para servir gente. A primeira marca de uma igreja saudável, é uma igreja que ela é completamente apaixonada por gente. A gente infelizmente, né, conversa com algumas pessoas, mas lidar com gente é muito difícil, e só o negativo, sabe como é gente, né, sabe como é a vida pastoral, de uma forma tão negativa que eu penso, meu irmão, tu tá no negócio errado, não tem como tá no negócio de igreja e não gostar de gente. Não, e outra coisa, não tem como estar num negócio nesse mundo que não dá de gente. O cara vai trabalhar num banco, ele vai estar com gente, aí no supermercado é gente, é motorista de um ônibus, gente. Aí, não, mas eu vou trabalhar como veterinário. Mas o dono do cachorro é? Gente, é verdade. É não desse tem jeito. como o cara pegar desse mundo assim. Não vou trabalhar com nada de gente. Não, vou trabalhar em casa, no meu computador, porque eu não gosto de trabalhar com gente. Vai trabalhar com gente. Gente, não tem pra onde fazer, não tem pra onde correr. Falando sobre igrejas saudáveis que tem a ver com gente, qual seria uma liderança saudável nesse aspecto sobre cuidar de pessoas? Muito legal. Uma das coisas que eu vejo, talvez a marca mais central de uma liderança saudável, e é algo que eu oro muito para Deus me ajudar, é a habilidade de escutar as pessoas. Eu vejo que um líder, ele é aquele que ele escuta de Deus, ele tem uma visão que vem de Deus. Uma das coisas que a gente fala muito na Igreja 360, né, é o poder de uma visão. Você tem uma visão. Se Deus te chama para liderar uma igreja, Ele te dá uma visão. Essa visão vem dele. Agora, muitas vezes, a gente não pode perder, não é porque eu escuto de Deus, não é porque eu tenho uma visão que vem de Deus, que eu vou ignorar as pessoas. Não, se eu vou ser um líder saudável, eu vou escutar as pessoas para entender como aquela visão que veio de Deus pode servir a elas, pode servir às suas famílias. Então, a escuta de um líder talvez seja um dos principais pontos se nós queremos ser líderes saudáveis em igrejas saudáveis. Eu tenho que aprender a escutar. Escutar não quer dizer fazer o que todo mundo diz. E aí eu concordar. Vejo que não quer dizer concordar. Eu vejo que muitas vezes a gente tem um desafio que é assim, porque eu escuto eu tenho que fazer. Não, eu estou falando sobre escutar as pessoas, entender as pessoas. E depois, a partir desse lugar de empatia, de entendimento, aí eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar. E muitas vezes vai desagradar pessoas. E tá tudo bem.
Seja convicto no que Deus te chamou para fazer, seja convicto na visão que Deus te deu para viver, mas tenha empatia pelas pessoas. Entenda o impacto que essa decisão vai ter na vida das pessoas. E aí você pode agir por convicção. Então eu vejo que a escuta ativa do líder não quer dizer vou ser aquele líder que agrada a todo mundo. Não. Liderança é Se você quer ser líder, você não pode agradar a todo mundo. Se você quer agradar a todo mundo, você não pode ser líder. Ponto. A primeira condição. Ponto. Mas parar, ouvir, prestar atenção, entender as pessoas, eu vejo que uma liderança saudável, ela começa nisso. Quando a gente fala sobre liderança saudável, igrejas saudáveis, na nossa experiência, inclusive, de Igreja 360, de conversar com pastores, de ver pastores, há uma carência muito grande hoje com relação a levantar líderes. Sim. Há uma carência muito grande entre você treinar líderes. Hoje mesmo, na nossa igreja, o que a gente tem diz assim, poxa vida, a gente quer e nós vamos avançar com novos campos, mas a gente para naquilo que é principal. Sim, líder, nós precisamos ser servideiro, é verdade. Sim. Ser servideiro, a gente diz assim, quem vão ser os nossos próximos líderes de campos? Sim. Ou pastores de campos. Ok, nesse aspecto, como é que é saudável? O que é saudável? E meios práticos para se levantar líderes? Muito bom, legal. Eu vejo que levantar líderes é acreditar nas pessoas. Jesus ele não levantou os 12 porque eles eram perfeitos. Jesus levantou os 12 porque ele acreditou nos 12. Ele tinha uma paixão, ele via o potencial, ele sabia do potencial e ele acreditou, e ele arriscou. Eu vejo que se nós vamos levantar líderes, nós temos que ter essa coragem de arriscar nas pessoas. Óbvio, eu vou diminuir riscos. Eu acredito em todo mundo. Não, eu vou acreditar naqueles que já estão dando muito fruto. Então, a parábola dos talentos, né? Ele dá um tanto para um tanto para outro tanto para outro, e ele observa como que lidou. Agora, você que lidou isso, eu te dou mais, eu te dou mais, eu te dou mais. Mas eu tenho que ter um ponto de contato, um ponto de início. E geralmente são pequenas coisas. Dá uma pequena coisa, eu acredito. Então dá uma pequena coisa para várias pessoas. E aí vê, opa, essa pessoa risco fez calculado. Um risco calculado. Mas tem que começar no risco calculado. Não é eu vou aqui atirar no escuro. No escuro. Não, risco calculado. Eu dou um pouquinho, dou um pouquinho, dou um pouquinho, dou um pouquinho e observo. Opa, fez bem. Tiro desse aqui que não fez bem, dou para esse. E vou testando, e vou vendo. E aí vou dando cada vez mais poucas coisas ao longo do tempo. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que dar esse primeiro passo. Eu tenho que ter essa primeira moeda. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas esperam condições perfeitas porque elas já querem dar muita coisa. Não, já quero alguém pronto porque eu já vou dar. Não, vai devagarinho, vai pequeno passo, vai dando, vai observando, vai dando tempo para as pessoas se desenvolverem. Isso que você falou é uma coisa muito importante porque realmente eu percebo. Líderes, pastores, e aqui a gente está falando no ambiente de igreja e de empresa do mesmo jeito. Já trabalhei em instituições. É essa questão de encontrar a pessoa perfeita. Sim. Encontrar a pessoa perfeita. Acho que o grande desafio, a pessoa é entender, rapaz, realmente, meu problema não é que não existam as pessoas. O meu problema é que eu coloco uma régua muito alta e para esse tipo de requisito, nem Jesus passava. Sim, verdade. Nem Paulo, Jesus passava, né? Mas nem Paulo passaria. Sim. Sim, se eu olhar assim, cara, um líder fenomenal, Paulo passaria? Acho que não passaria, não. Sim. Não, porque ele discutiu com fulano de tal. Então eu vejo esse risco calculado, mas acreditar que, sim, esse líder pode errar. E se o líder errar, o que é que eu faço? Muito bom. Na minha percepção, na minha experiência, a maior premissa que nós temos que ter, se nós vamos acreditar nas pessoas, não é se o líder errar, é o líder vai errar. A pessoa vai falhar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, Lógico. Nós estamos em processo de crescimento, amadurecimento, aprendizado. Então, muitas vezes, alguns líderes assumem a postura, mas se ele errar e se ele falhar? Não, amigo, não é se. Ele vai errar. Ela vai falhar.
vai soltar a bola em algum momento. Por quê? Porque é natural. Eu já falhei, você já falhou. Para pensar no começo da sua jornada, quantas falhas, quantos tropeços. Muitas vezes, querendo acertar, você errou. E isso vai ser as pessoas também que nós estamos levantando. Então eu não tenho que pensar se fulano errar. Vai errar, né? Não, olha, vai falhar, vai tropeçar, vai querendo fazer o bem, vai acabar prejudicando. Agora a pergunta é, o que eu vou fazer quando? Então qual vai ser a minha postura quando isso acontecer? Eu acho que essa é a pergunta. E aí volta para aquilo que nós estávamos conversando. Eu tenho que ir passo por passo. E eu tenho que continuar acreditando nas pessoas e dizendo, ei, a sua jornada não é definida por essa atitude. A sua jornada não é definida por essa decisão. A sua jornada não é definida por esse tropeço. E aí, se existe na pessoa o desejo de aprender, se existe na pessoa o arrependimento, se existe na pessoa a humildade para reconhecer o erro, cara, essa pessoa continua na jornada. Na nossa percepção, essa pessoa continua na jornada de crescer e se desenvolver como líder. Ótimo. Voltando para a questão de pessoas, de igreja, de ambientes saudáveis, fala aí 2 características, você já comentou de uma igreja saudável que é voltada para a pessoa, mas 2 características. Perfeito. Então, a igreja saudável, na minha percepção, é voltada para pessoas, é uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que tudo que faz está pensando em como Deus pode impactar pessoas. A segunda coisa, eu comentei, é uma igreja que tem uma visão clara. Então, isso mais uma vez, é algo que a gente fala muito na Igreja 360. E essa visão clara que vem de Deus, essa visão clara que não é porque a igreja A, B, C está fazendo. Hoje existe muito essa perspectiva de, vou fazer isso porque a igreja A faz, vou fazer aquilo porque a igreja B faz. Não, a igreja C fez aquilo e está dando muito certo, eu vou fazer. E muitos pastores estão perdidos tentando buscar métodos para fazer a sua igreja dar certo, quando na verdade elas precisam ir para Deus, buscar em Deus, Deus, se essa igreja nasceu é porque o Senhor tem algo para nós. Então, qual a visão que o Senhor tem para nós? Qual o chamado que o Senhor tem para nós? Qual a paixão que o Senhor tem para nós? Um método não pode virar uma visão, né, Lucas? Um método não pode virar uma visão. Perfeito. O método segue a visão. Eu mudo Ajuda. o método, eu mudo os métodos para ser mais eficaz e eficiente na visão, mas a visão é a base. Aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer é a base. Então, eu vejo que uma igreja que é voltada para pessoas, uma igreja que tem uma visão clara, uma visão que vem de Deus, essa visão, e a gente fala bastante na Igreja 360, isso. Ela é ensinada, ela é repetida. E a terceira qualidade que eu diria é essa igreja que está pensando nas gerações. Não é uma igreja para A, B ou C, não, é uma igreja de jovens. Não, é uma igreja de famílias, de casais, no caso. É uma igreja. Não, é uma igreja das gerações. É uma igreja onde a criança é bem-vinda, o jovem é bem-vindo, o adulto é bem-vindo, o idoso, o casal, a mãe solo. Todo mundo é bem-vindo. Então, muitas vezes, alguns pastores, porque eu tenho uma paixão por casais. Legal, ótimo, mas lembre, a sua igreja não só tem casais. Mas é porque eu tenho uma paixão por jovens e adolescentes. Legal, mas a sua igreja não é só de jovens e adolescentes. Então, essa igreja que é saudável, ela é uma igreja que está pensando em gerações e na comunicação dessas gerações e nas forças dessas gerações e como essas gerações podem trabalhar conjuntamente. Os adolescentes não precisam brigar com o Ministério de Senhoras, né? O Ministério de Casais. As várias igrejas dentro de igreja que a gente comenta muito, né? Isso, exatamente. Dentro da Igreja 360 a gente trabalha muito isso, que várias igrejas são igrejas dentro de igrejas. E enfraquece a igreja. E enfraquece a igreja. Então eu vejo essa igreja saudável que é para pessoas que têm uma visão clara e que as gerações são bem-vindas, elas trabalham juntas e elas florescem juntas. A gente fala sobre igreja, pessoas, família, a gente comentou aqui. Mas eu quero, Lucas, que você fale para as pessoas qual foi a mensagem do Evangelho que transformou a sua vida. Qual foi aquilo que você diz assim, cara, isso aqui me pegou, isso aqui me transformou, isso aqui me fez amar Jesus, isso aqui me faz eu seguir Jesus. O que é que pegou você? O que é que te encantou? O que é que, vamos dizer assim, num bom sentido, te amarrou, né, te ligou a Jesus? A mensagem de Jesus que me cativa, a mensagem do Evangelho que me prende, é literalmente
esse pensamento e esse amor de que o amor de esse pensamento e essa verdade que o amor de Deus me aceita. E o Senhor tem trazido uma nova perspectiva, né? Que a palavra não é aceitar, o amor me recebe. Ele me recebe exatamente como eu estou. Ele não vai aceitar tudo que eu tenho, ele não vai aceitar todas as minhas atitudes, mas ele me recebe exatamente como eu estou. Para mim, essa é a mensagem que me cativa até hoje. Sempre que eu paro para pensar e eu paro para meditar no Evangelho, na graça, em Jesus, para mim aquilo que me agarra é lembrar, ele me aceita, ele me recebe, ele me acolhe, ele me abraça, ele não tem medo de mim, ele não fica, ai, ele fez isso, ai, mas ontem ele fez aquilo, ai, mas há 5 minutos eu estava pensando, sabe, porque muitas vezes é como a gente é, vixe, tá falando comigo, mas ontem, e a gente é muito assim, suspeito com as pessoas, e eu acho que até certo ponto, ok, faz parte, mas Deus não é assim. Jesus não é assim. Ele me recebe, ele me abraça, ele me ama, ele tem prazer em estar comigo. Quando eu passo para. Eu sempre estou lendo os evangelhos. Eu leio a Bíblia, eu vou ler os profetas e os evangelhos. Vou ler Salmos e os evangelhos. Vou ler o Pentateuco. Então, sempre estou lendo os evangelhos. E eu amo ler os evangelhos porque você vê esse Jesus que, assim, cara, vem. Estamos aqui junto, sabe? Em nenhum momento ele fica com nojinho de ninguém, ou ele fica assustado, sabe? Ele abraça, ele acolhe. Então, para mim, essa é a mensagem do Evangelho. Para mim, o que me salvou, o que me resgatou, o que me puxou foi passar a entender. Jesus me recebe, Jesus me abraça, Jesus é por mim. E aí, porque eu estou nele, porque ando com ele, porque me volto para ele, eu vou sendo transformado à imagem dele. Lucas, quem é o Lucas? O que é que o Lucas gosta? Diz aí. O que é que o Lucas gosta? Comer. Comer. Queria Coisa gostar boa, né? menos. Lógico. Coisa boa, claro. O que é que o Lucas não gosta? Comer porcaria. Comer porcaria. Comida ruim. Tô brincando. O que o Lucas gosta, com certeza eu gosto muito de gente. Apesar de eu ser um pouco mais... Ao mesmo tempo, as pessoas se assustam quando eu digo isso. Eu sou um pouco introvertido. É nada. Mas eu sou mais tímido, eu sou mais na minha, mais desconfiado no começo, mas eu amo gente. Eu amo conhecer gente, eu amo estar com gente, eu amo fazer novas amizades. O que o Lucas não gosta, o que me assusta... Deixa eu pensar, nunca parei muito para pensar. Eu acho que... Não quando tua mãe vai querer limpar alguma coisa no teu... quando minha mãe taca o dedo na minha cara porque ela viu alguma coisa no meu rosto. Olha aí, viu? São muitas histórias da infância, Não, viu? Vamos deixar São pra lá. muitas histórias da infância. Vamos deixar para lá. Então tá bom. Uma mensagem pro pessoal sobre liderança, sobre igreja, sobre gente, sobre Jesus. Maravilha. Uma das coisas que eu gostaria de dizer, e pra gente finalizar, seja você. Seja sempre você. Seja você com Deus, porque primeiro ele te conhece melhor do que ninguém. Então não adianta vestir, sabe? Não, vou fazer essa oração porque é o que Deus quer ouvir. Eu vou fazer isso aqui porque é o que Deus... Não, com Deus seja você. Deus, tô chateado. Deus, não tô afim de falar com o Senhor. Deus, tô aqui porque, enfim... Não tem mais para onde ir. Seja você com Deus. Ele te recebe como você está. Ele te recebe como você é. Ele não se assusta com nada na sua vida. Então seja você, seja sincero e deixa ele trabalhar em você a partir de quem você é agora. Seja você com as pessoas. A falsidade, ela não dura muito tempo. E muitas vezes a gente coloca os nossos títulos e a gente coloca nossas posições e funções acima da nossa verdadeira identidade. E isso, por um período de tempo, pode até funcionar. As pessoas podem até pensar melhor de você, porque você é pastor, porque você é líder. Mas no final das contas, com a convivência, com o tempo, todas as pessoas vão saber quem nós somos de verdade. Então, não que você seja mal educado e eu falo o que eu penso mesmo, não estou falando disso. Mas seja sincero. Seja transparente, deixe as pessoas conhecerem o seu coração e ao longo da sua jornada elas vão lhe admirar exatamente por isso, por ser quem você é. Uma mensagem para a igreja. Uma mensagem para a igreja. Ame pessoas. Ame pessoas. Não valorize os eventos acima de pessoas. Não valorize os métodos acima de pessoas. Não valorize os prédios acima de pessoas. Ame gente, ame pessoas. O coração de Deus está com pessoas.
Líder. Líder. O líder, o que eu daria é aquilo. Seja você. Seja autêntico. Seja ser humano. Seja ser humano. Existe uma frase, se eu não me engano é do Craig Rochelle. Ele diz assim, as pessoas preferem seguir um líder que sempre é verdadeiro do que um líder que está sempre certo. Na perspectiva de que, primeiro, que ninguém está sempre certo. Então, um líder que assume essa postura, eu sei todas as respostas, eu sou perfeito, não existe. Isso já é fake, as pessoas vão notar. Mas quando a gente é sincero, quando a gente é verdadeiro, quando a gente responde às dúvidas com sinceridade, a gente diz, olha, isso é o que eu acredito hoje, mas pode ser que eu desenvolva ao longo do tempo, pode ser que eu mude. As pessoas vão amar seguir um líder que é verdadeiro, um líder que é sincero, um líder que é ser humano. Ótimo! Gente, aqui é o nosso podcast patrocinado pela Serra Grande. Que ela que nem ainda tá não sabendo. patrocinou. Ela não tá sabendo, mas já Serra estamos... Grande não tá sabendo. Não tá sabendo que esse podcast... Mas já estamos contando. Espero... eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Eu tenho absoluta certeza que esse momento aqui foi de uma riqueza incrível. Obrigado, filho. Prazerzão. Te amo, Deus te abençoe. Amém. E gostou? Tá certo? Espalhe aí para as pessoas. Se inscreve no meu canal. E, gente, você vai ter muita coisa aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Valeu.